Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, no nosso 13º dia do 13º capítulo deste livro, No Mundo Maior. Hoje, o tema do nosso capítulo se chama Psicose Afetiva, dentro daquela temática que a gente vem conversando sobre o cérebro, os desmembramentos do cérebro decorrente dos nossos pensamentos, decorrente dos nossos sentimentos, das nossas frustrações, dos nossos remorsos. Então, como afeta o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso corpo físico. E esse capítulo me deixou muito emocionada, porque ele fala do suicídio. O suicídio que infelizmente tem acontecido muito no Brasil e no mundo, por jovens, por crianças, por adultos. Tem sido uma temática que nós temos trabalhado muito, mas ele está aumentando, decorrente justamente de vários tipos de psicose, porque nós trazemos isso do nosso passado. E quando vem à tona, então tem acontecido essas situações muito tristes, principalmente hoje. Nós vamos falar, né? Hoje é um domingo de Páscoa, então é um domingo que nós celebramos a vida, que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então, é um dia perfeito para nós trazermos essa história desse livro para todos nós. Esse capítulo, então, vai contar a história de Antonina. Ela era uma moça que o Calderaro, então, conta para o André que ela teve uma vida muito difícil. Ela foi órfã de pai com 8 anos de idade e teve que começar a trabalhar para ajudar a sua mãe e a sua irmã mais nova. E então, com 20 anos de idade, quando ela tinha 20 anos, a mãe dela morreu, desencarnou. Ficou ela e a irmã mais nova. Então, Antonina tinha que trabalhar, se desgastar, até que a sua irmã atingiu a maioridade e se casou. Quando Antonina achou que ia ter um pouco de tranquilidade na sua vida, percebeu que o esposo da sua irmã, ele era um homem alcoólatra, ele era um déspota, e ela tinha que auxiliar a irmã, uma vez que a irmã já tinha 4 filhinhos e a Antonina tinha 4 sobrinhos. Então ela resolveu ficar junto da irmã, auxiliá-la na educação das crianças, no cuidado com as crianças. Então ela vivia num quartinho de forma muito humilde, muito simples, trabalhando muito. Até que ela conheceu um rapaz de nome Gustavo, onde eles tiveram uma afinidade de sentimentos, e ele estava estudando, e ele precisava de auxílios de toda da forma, e ela deu todo esse auxílio ao Gustavo, mas ela alimentou intimamente o desejo de se casar, de formar uma família, como toda mulher, naturalmente. E quando se passaram 7 anos e o Gustavo já com o diploma na mão de médico, ele então verificou, olhando Antonina, que ela não era a mulher que ele esperava para ser a sua esposa, porque agora a sua profissão de médico necessitava alguém melhor, que não tivesse as mãos calejadas, nem os cabelos embranquecidos. Então ele acabou conhecendo uma moça que tinha uma vultuosa fortuna, e ele resolveu se casar com essa moça. E ele havia comunicado esta situação para Antonina. Imaginem a situação de Antonina depois de todo esse tempo alimentando o seu sonho de constituir uma família, quando ela se depara com essa frustração, com essa humilhação e com essa rejeição também por parte de Gustavo. Ela começou com esses pensamentos suicidas, porque ela achava que a vida não estava ali sendo suficientemente boa, porque ela a vida inteira tinha trabalhado, se dedicado, uma vida muito difícil, e ela não tinha o direito de ser feliz, de constituir uma família. Ora, por que aquilo estaria acontecendo com ela? E é interessante que a gente falando na questão da mente, de como o mecanismo da mente envolve os tecidos do nosso cérebro. No livro, o Calderaro explica que a câmara cerebral de Antonina partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Então é interessante que em cada uma das situações que a gente tem verificado nesse livro,
O socorro de Calderaro e de André é para evitar que as pessoas enlouqueçam. Enlouqueçam no sentido da prática de crimes, enlouqueçam no caso da Antonina e acabe praticando suicídio e se arrependendo depois. Então, Calderaro chega perto de Antonina e ela já havia comprado inclusive um veneno para ingerir à noite, mas ele ministra-lhe um passe magnético hipnótico e ela adormece. Assim que ela adormece, ela se encontra com André e com Calderaro. Então ela fica meio sem entender quem eram aquelas pessoas, mas em seguida entram no local a sua mãe, Mariana, e o seu amigo espiritual, de nome Márcio. E ela então vê a mãe, começa a chorar, fala: mãe, eu não quero mais viver nesse mundo, é muito difícil vivenciar as dificuldades, eu tenho trabalhado todos esses anos, não consigo ter um companheiro, ter uma família. E ela chora, e o Márcio, esse mentor espiritual, também conversa com ela, e ele esclarece: mas Antonina, você está olhando só os olhos da matéria, os olhos das sensações físicas. Os filhos não precisam ser os filhos da carne, você pode ter filhos da alma. Quantas crianças necessitam de pais, quantas crianças necessitam de mães, necessitam de carinho, necessitam de afeto, necessitam de amor. Deus nos criou para sermos co-criadores e sermos co-criadores no seu amor. Enquanto tiver uma pessoa que chore, que tiver uma lágrima, nenhum de nós poderá ser feliz, porque o nosso dever é enxugar as lágrimas. Então, o diálogo é belíssimo entre o mentor, entre a sua mãe e a Antonina, que, claro, quem está lendo o capítulo vai perceber isso. E a Antonina fica fortalecida, ela fica muito bem. Inclusive, ela, sua mãe, Mariana e Márcio, eles vão para as esferas, eles levam ela para alguns lugares, e o Calderaro fica incumbido de retorná-la ao corpo físico, porque ela estava em sono. Quando ela chega, totalmente revitalizada, feliz. É claro que o corpo físico não tem condições de sentir, de se lembrar de tudo aquilo que ela viveu, porque o nosso corpo físico, ele não tem essa capacidade. Então a lembrança dela era um bem-estar físico geral, uma felicidade que ela não sabia de onde, mas ela acordou muito feliz com o dia, muito achando tudo lindo, e ela imaginando como eu pude pensar em acabar com a minha vida, mas Deus é muito bom. Então todo esse bem-estar decorria o quê? De todo o auxílio que a espiritualidade lhe deu, de estarem prestando atenção nos seus sentimentos, mesmo a vida difícil, mesmo todo aquele sentimento de rejeição que ela teve, para que ela e nós, lendo o livro, teremos a certeza de que a espiritualidade está sempre do nosso lado, sempre nos auxiliando, sempre nos acompanhando. E sempre, quando nós nos desprendemos do sono, a gente se encontra com os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, que nos dão a sensação de bem-estar, nos dão a sua amorosidade, e a gente sente o nosso organismo melhor, revigorado. Então são esses encontros, como esse desse capítulo, que ele nos dá a noção da importância. E é interessante que então, no final, aí o capítulo termina com o sobrinho chamando: titia, titia, vamos ver a roseira nova, gritava um menino de 5 anos. E ela observou tão feliz, olhou para ele e fala: já vou, meu filho. Então aquele que era somente seu sobrinho, ela o reconheceu como seu filho. É belíssimo esse capítulo e nós terminamos por aqui. E Antonina, claro, desistiu de se suicidar-se. Um bom domingo a todos.